Capítulo 15. Neste capítulo registrarem toda a fase da gravidez de minha rainha até o nascimento de nosso filho, todo o processo importante de se guardar como registro eu registrarei. Começarei a escrever nesta data de 25 de abril de 2017. Minha rainha e eu, quando eu já era adulto, um de meus sonhos era ser pai, sem ter o evangelho em minha vida e sem conhecer a minha rainha, eu já pensava em ser pai, pois eu sempre gostei de criança. Depois que minha rainha e eu nós conhecemos, namoramos e depois vivemos 7 anos sem conhecer o evangelho. Passei à procura qual das igrejas eu iria frequentá-la, assim como está registrado na história do profeta Joseph Smith. Eu me sentia do mesmo jeito que ele naquela ocasião, de distúrbio religioso sem saber qual delas era a verdadeira. Depois de adquirirmos o verdadeiro testemunho de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, conhecido como os Mormons, minha rainha e eu se casados no civil e logo então fomos batizados no dia 26 de dezembro de 2013. Foi então que começamos a entender o verdadeiro plano de felicidade do Pai Celestial. Passamos 7 anos vivendo fora dos padres porque não sabíamos o verdadeiro plano de felicidade. Depois que fomos batizados e começamos a aprender cada vez mais sobre o plano e a promessa de que as famílias poderiam ser eterna, foi aí que a minha vontade de ser pai aumentou cada vez mais. A minha rainha ainda não pronta e nem preparada para ser mãe, eu de maneira alguma queria sem o seu consentimento, foi então que eu comecei a orar e jejuar com este propósito. E aconteceu que eu sempre orava e jejuava para que minha amada tivesse o desejo de aceitar essa missão tão sagrada, que é a de trazer um filho ou filha de Deus para este mundo. Fiz isso várias vezes até o seu coração aceita este chamado, e aconteceu que certo dia ela disse: "Amor, vamos tentar ser pais a partir de janeiro de 2017. Fiquei muito feliz por essa notícia, pois o mês desta notícia era setembro de 2016. Antes dessa data, alguns meses já tínhamos pesquisado alguns nomes para nosso filho no futuro, sim, nomes para homem e para mulher. Certo dia em espírito de oração decidimos se fosse homem iria se chamar José Miguel. José sendo o profeta da última dispensação e Miguel vem do primeiro profeta da primeira dispensação. Sendo menina o nome seria Agnes, que significa, casta, virtuosa, pura que nem um cordeiro. Ponderamos bastante os significados dos nomes antes de escolhermos. Como dissera antes, esses 2 nomes foram em espírito de oração, os 2 também significam virtude. No mês de abril de 2017, descobrimos que minha amada estava grávida já encaminhando para os 2 meses no dia 3 de maio deste mesmo ano. Para nós a animação foi imensa, pois o nosso sonho estava se tornando realidade. A minha amada marcou uma consulta para os exames de gravidez para começar o pré-natal. Minha esposa disse que a profissional da medicina que vai acompanhá-la por todo o procedimento até o parto seria a doutora Marli. Foi o seu primeiro encontro com a doutora Marli depois de grávida. Aproveitando a oportunidade, a minha rainha fez um exame para ver se não havia infecção. Através deste exame realizado deu para ver o bebê se mexendo, que para nós foi muito importante e especial, pois ele está se desenvolvendo muito bem, lembrando que ele ainda está em forma de embrião. Menos 6.794.490. Terceiro mês de gestação. A data que eu escrevo esta parte é no dia 16 de junho de 2017. Minha amada se encontra no período de 3 meses e esta é a sua segunda vez de sua consulta para ver como você, Agnes ou José Miguel, está passando no ventre de sua mãe. Ao final desta consulta os exames foi muito bem, sim, você está bem, sim, tudo está como deve estar. E esta é a sua imagem dentro do ventre de sua mamãe. Menos 53.974.246.380. Quarto mês da gestação, chegamos ao quarto exame do bebê e este será o relato. Este exame aconteceu no dia 13/07 de 2017, digo a todos que o bebê está muito bem de saúde e está se saindo perfeitamente em harmonia dentro do ventre de sua mamãe.
Ainda sem saber se é um menino ou uma menina, nós já o amamos muito. Ao ver o bebê sentado, só levanta as expectativas para a porcentagem de ser uma mulher, devido ao seu comportamento de estar sentado não dar para ver o seu sexo. Esta é a imagem da ultrassom deste exame. 57.151.160.655. Nesta mesma jornada deste relato, aconteceu algo muito triste para com minha rainha, o bebê e eu. E aconteceu que no dia 15 desse mês e desse ano, na tarde de um sábado, minha esposa e eu saímos para o sítio Pinguinha, para a casa de minha irmã Antônia. Levamos alguns produtos da Avon para ela ver e aproveitei este momento para conversar com a Jéssica e seu futuro esposo. A situação de Jéssica e sua mãe estava bem difícil, por causa de Jéssica estar grávida com 17 anos de idade e fora de um matrimônio. A situação já estava feita, não dava para voltar atrás. Devido toda esta situação, Antônia, minha irmã, e Jéssica, minha sobrinha, estava intrigada. Resumindo, Antônia não queria saber de sua filha. Apesar de Jéssica não ser membro da igreja, nesse dia eu tive uma entrevista com ela e o pai de seu filho, que para minimizar a situação eles estão morando junto e pretendem se casar. Na conversa que eu tive com Jéssica, ela disse que estava muito triste por causa de sua mãe estar menosprezando-a. Depois de nossa entrevista com Jéssica e seu futuro esposo, conversa essa que não tenho a permissão de colocar neste diário, sim, por ter sido uma entrevista formalmente espiritual e por ser minha sobrinha, ela me falou coisas absurdas que aconteceu com ela, e não me atrevo a falar mais nada. Depois de nossa entrevista, me senti compelido pelo Espírito a levar a Jéssica até a sua mãe para que as duas se entendessem. Perguntei se Jéssica aceitaria o convite e ela aceitou. E aconteceu que, quando as duas ficaram frente a frente, os seus corações não suportaram tanta felicidade, as suas lágrimas jorravam nos seus rostos como uma cachoeira jorrando água nas pedras sem ter fim. Senti o Espírito muito forte dentro daquele lar. Sou muito grato por ter vivido esta experiência. Quando deu aproximadamente às 3h40 da tarde, saímos de minha irmã neste horário com o destino de ir para a igreja para limpar a nossa sala, que fomos designados para limpá-la, mas nesse dia não chegamos na igreja. Entramos na C. 200 metros depois. Diminui a velocidade da moto para passar em um quebra-mole. Foi nesse momento que eu ouvi um barulho de uma moto em alta velocidade. De repente nós já estávamos no chão, eu desesperado gritando pela minha esposa sem poder ajudá-la. Foi tudo muito rápido, mas consegui observar 4 coisas antes do acidente. Primeira, ouvi o barulho da moto. Segunda, ele nos ultrapassou. Terceiro, eu vi ele morrer. Quarta, ele jogou a sua moto para cima da nossa. Foi muito rápido, todos nós caímos no asfalto e eu saí me arrastejando gritando pela minha esposa. Eu estava tão preocupado que eu não liguei para mim. No chão eu gritava: amor, 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 amor. Gritei várias vezes essa palavra. O homem estava embriagado e toda a causa do acidente era culpa dele, pois, quando ele vinha com alta velocidade, ele fez uma ultrapassagem perigosa. Quando ele ficou do outro lado da pista, na sua contramão do nosso lado esquerdo, vinha um carro. Quando ele viu que ia bater no carro, por conta de sua alta velocidade, a única salvação para ele era jogar a sua moto contra a nossa, causando o acidente. E aconteceu que rapidamente ele se levantou e foi me acusando de imprudente, irresponsável. Mas eu sem ação, preocupado com minha esposa e meu filho, pois ela estava de 4 meses, eu não liguei para as suas acusações, mas em seguida eu pedi para que ele calasse a boca. Eu sabia e ele sabia que era ele quem estava errado. Em seguida dei-lhe um abraço e fiz ele agradecer a Deus por todos estarem vivos, pois agora era orar para o bebê estar bem. E aconteceu que rapidamente eu e minha esposa fomos socorridos pelo um colega de infância. Ao saber Benedito é seu nome, ele nos colocou no seu carro e fomos para o hospital. Fomos todos atendidos na emergência, mas minha esposa foi a última a sair do hospital.
Eu quebrei o dedo mindinho da mão esquerda, dermite o tornozelo e sofri algumas raladuras, minha esposa sofreu algumas raladuras mais graves que as minhas e uma pancada na panturrilha, que passou muitos dias para se recuperar por não estar tomando antibióticos por causa da gravidez, e o bebê estava muito bem segundo os relatos do doutor. Agradecemos ao Pai Celestial por estarmos vivos contando esta história, agradecemos a Ele em nome de Jesus Cristo, amém. Quinto mês da gestação, 15/08 de 2017. Depois de termos passado por esse susto do acidente, foi e está sendo muito difícil passar por esses momentos pós-acidente, mas como eu deixei bem claro, está tudo bem comigo, minha rainha e o bebê, fora isso não há nada para se preocupar, pois o Senhor está no controle de tudo, apesar de nossas tristezas e lágrimas no rosto, o Senhor sabe o que faz porque todas essas aflições não passará de momentos. E aconteceu que chegou o dia do quinto exame e que nós dois estávamos muito entusiasmados para sabermos o sexo do bebê, pois no quarto exame não deu para ver porque o bebê estava de perninhas cruzadas. Ao chegar na hora da conduta com a doutora Marli, o meu coração estava muito acelerado, pois eu contava os segundos para saber o sexo, sim, não só eu mas a minha rainha. Como eu peguei 70 dias de atestado, nesse dia eu estava presente. E aconteceu que a doutora nos chamou e nós entramos na sala, em seguida a minha rainha se deitou na cama da ultrassom, e então, a doutora se aproximou de minha rainha, ligou a máquina, passou o gel na barriga de minha amada, e foi então que veio a surpresa. O meu coração batia cada vez mais forte, ao ouvir o coração do bebê foi inesquecível, apesar de já ter ouvido em casa quando a enfermeira foi ver se o bebê estava bem depois do acidente, pois o dia que eu ouvi pela primeira vez foi no dia 24 de julho deste ano mencionado. Não obstante, esse momento na clínica foi muito especial para mim porque era a primeira vez que eu acompanhava a minha rainha na consulta. Voltando ao sexo do bebê, se seria Agnes ou José Miguel, a surpresa continua à tona, isso porque o bebê continuava com as pernas cruzadas e não dava de maneira alguma para ver o sexo, a doutora até ajeitou um pouco a barriga de minha amada, mas não teve êxodo, por mais que Priscila tivesse comido um chocolate, pois ela comeu um antes de entrar na sala, nem com essa técnica deu certo. Por isso esperaremos para a próxima consulta, do qual eu vou estar novamente acompanhando, e dessa vez pode ser que saberemos definitivamente quem estará conosco será Agnes ou José Miguel. 1.346.201.270. Sexto mês da gestação, 14/09 de 2017. Chegamos a mais um dia de exames e junto deste vem a ultrassom, que definitivamente vamos saber o que é o sexo. Como sempre estávamos muito curiosos para saber, minha rainha mais uma vez comprou chocolate para ficar comendo, tomou bastante água. Realmente tudo parecia que nesse dia iríamos saber o sexo. Quando chegou a nossa vez, entramos na sala da doutora Marli e começou o processo de perguntas para com a minha esposa. Eu e minha rainha pensamos até em não falar tanto da ultrassom em casa, tudo isso para o bebê não ouvir, e foi isso que nós fizemos, evitamos o máximo possível para não falar nada. E aconteceu que quando a doutora ligou a máquina e passou o gel na barriga de minha amada, estava tudo perfeito, sim, estava tudo em ordem e harmonia, mas o sexo não deu para ver, pois suas perninhas estavam cruzadas e não dava de ver nada com respeito ao sexo, mais uma vez ficamos sem saber, sim, o enigma continua. Esta é a ultrassom deste exame, -3.270.244.755.515. 25 de setembro de 2017, essa data fica marcado com a surpresa do sexo do bebê para entenderem voltaremos alguns dias atrás. Todos esses processos de exames da minha rainha era pela Unimed, um plano de saúde beneficiado pela empresa que eu trabalho, também o SUS, Sistema Único de Saúde, libera 2 ultrassom para uma gestante, como nós ainda não sabíamos o sexo do bebê, a minha rainha pediu para que eu marcasse uma ultrassom pelo SUS. E aconteceu que eu saí muito cedo de casa para pegar uma fila enorme de grande para marcar a ultrassom e um exame.
Passei horas na fila. Quando chegou a minha vez, apesar de ter passado horas na fila, fui atendido na fila prioritária para gestante, pois o exame e ultrassom era para a minha rainha. Apesar de horas na fila, saí um pouco mais cedo do que os outros. Depois de horas na fila, a única coisa que deu certo foi marcar o exame, mas a ultrassom não deu certo, porque o médico estava viajando. Devido à situação, pediram que eu passasse novamente na próxima semana. Na semana seguinte, passei por lá, mas não tinha vaga. Pediram novamente para que eu passasse na próxima semana. Já sem as esperanças, sim, não tinha mais esperanças que iria dar certo. Foi na manhã desta data registrada anteriormente, que resolvemos fazer algumas compras no mercantil. Foi então que decidimos passar no posto de saúde para ver se tinha ultrassom nessa semana. Para nossa surpresa, não só tinha, como a atendente marcou a ultrassom nesse mesmo dia às 4 horas da tarde na clínica Clintia. E aconteceu que às 4 horas da tarde nos já estava na clínica aguardando a nossa vez. Quando o relógio atingiu às 6h05 da tarde, a assistente do doutor chamou a minha rainha, e eu, sendo o pai, acompanhei-a. O mesmo processo da ultrassom começa. O médico perguntou como ela estava, em seguida ligou a máquina, passou o gel na barriga dela e então começou o processo da ultrassom, mas uma surpresa veio à tona: sim, o sexo. Priscila tinha comprado um chocolate muito forte, mais forte do que todos os outros que ela já tinha comprado. A sua barriga, sim, ela encheu de água. Depois de tantas ultrassom pelo plano da Unimed, ao saber 4. Não obstante, foi na ultrassom dado pelo SUS que o bebê mostrou a sua virtude. A hora é 6h08 da tarde, o dia é segunda-feira, sim, 25 de setembro de 2017. Foi nesse dia dessa data que José Miguel nos contemplou com essa alegria. Sim, é um menino, sim, é o José Miguel. E eu termino este registro, agradecendo ao Pai Celestial em nome de seu Filho Jesus Cristo. Amém. -51.434.705.485. O chá de fraldas do José Miguel. Muitos dias se passaram desde o último registro escrito sobre José Miguel. O chá de fraldas foi uma iniciativa da parte de Priscila e eu, pois o objetivo era de ganhar um pouco de fraldas para suprir as necessidades do José Miguel, aliviando um pouco do fardo de ter que comprar fraldas. 2 meses antes, a minha esposa começou os preparativos para o chá, pois como havia de planejar muitas coisas, por isso ela resolveu começar os preparativos mais cedo. A minha amada estava ansiosa e a cada dia que se passava aumentava as suas expectativas. Recebemos o apoio do bispado de nossa ala na parte das comidas, com a responsabilidade dos preparos da presidência da Sociedade de Socorro, que fizeram um excelente trabalho de irmandade. As decorações e brindes ficaram por nossa conta, que, ao saber, foi executado também com perfeição. Tivemos também um grande apoio. Como sempre, Thalita e Daniel hospedaram-nos em seu lar por quase uma semana para facilitar as compras dos materiais para o chá de fraldas. Depois de todo esse processo de preparativos, chegou o dia do chá. Levantamos cedo do dia. Estava certo para nós irmos para a igreja às 2 horas da tarde, mas como a minha esposa sentiu inspirada para nós irmos o mais rápido possível. Era 9 horas da manhã quando chegamos na igreja para organizar a sala. Terminamos todos os preparativos e foi uma correria. Se a minha esposa não tivesse ouvido os sussurros do Espírito, nós não teríamos terminado a tempo. Era 4 da tarde quando saímos da igreja para tomar banho e se arrumar na casa de Thalita e Daniel. Já estávamos cansados e minha amada ainda mais. O horário do chá era às 7 horas da noite. Chegamos na igreja novamente e ficamos aguardando o momento marcado. Foi inesquecível, principalmente para a minha rainha. O chá de fraldas do José Miguel superou as nossas expectativas. 10. Reta final. Chegando na reta final, a minha esposa fez uns enxames que é detectado uma bactéria que precisa ser eliminada antes do nascimento do bebê. O dia do resultado desses exames foi no dia 27 de novembro deste ano.
De acordo com os medicamentos que a doutora passou, que era 6 vacinas, a aplicação seria 2 no primeiro dia e 1 a cada dia durante os 4 dias seguintes, totalizando 6 vacinas. Esse dia foi uma segunda-feira, ela tem até sexta-feira para tomar as vacinas. A doutora disse mais, a minha esposa tem até o dia 4 para ter o parto normal, se nesse dia ela não estiver no processo de parto, no dia 5 ela deverá ir imediatamente na doutora Marli marcar a cesárea para o dia seguinte que será no dia 6 que será uma terça-feira. José Miguel está deixando todos nós na expectativa, entregamos nas mãos do Pai Celestial, pois Ele está no controle de tudo, sim, Ele sabe o que faz e tudo é para o nosso bem e crescimento. O nascimento, na manhã de quinta-feira do dia 30 de novembro de 2017 às 3h40 da manhã Priscila começava a sentir dores muito forte, dores esta que começaram de 10 em 10 minutos, e depois foram encurtando para 5 em 5, 3 em 3 e então, de 2 em 2 minutos. Pelos cálculos de tempo, sabíamos que era a hora e o dia de José Miguel com ao mundo, às 6h30 da manhã ligamos para o nosso amado irmão Salvino que é o nosso vizinho, imediatamente ele veio com o seu carro para nos levar para o hospital. Chegando no hospital o procedimento não foi demorado, foi feito os primeiros acompanhamento com ela e logo após fomos para o leito do parto. Nesse quarto o processo foi bastante demorado, era aproximado às 9 horas da manhã quando fomos para esse quarto. E aconteceu que nesse quarto, Priscila começou a fazer os procedimentos para a dilatação o seu estágio quando chegou no hospital e passou pelo acolhimento era de 8 centímetros de dilatação, o momento certo e com 10, o seu andamento já estava bem avançado. Depois dela colocar força por algum tempo, a enfermeira-chefe pediu para que ela ficasse debaixo do chuveiro por 20 minutos e em seguida fosse pro cavalinho para ajudar a dislatar. Este é o aparelho chamado de cavalinho, este aparelho ajuda a declarar a passagem para o bebê passar, 62.866.260.984. Não obstante, de tanto Priscila ficar no chuveiro o seu quarto começou a inundar, devido isso fomos para outro quarto muito mais confortado e bastante espaçoso, com banheira e bem qualificado para um parto. A influência da banheira ajudou muito. A chegada da parteira foi o começo para o doloroso momento do parto. E aconteceu que Dona Rosa e eu começamos o processo, sim, Dona Rosa era o nome da parteira, ótima senhora e muito gentil e carismática. Esse momento foi o momento mais doloroso que eu já cheguei a presenciar. Do começo ao fim do parto eu fui o auxiliar de Dona Rosa. O procedimento era muito doloroso, a cada contração era uma rajada de força que minha rainha precisava colocar, mas nenhuma com êxodo. Passamos por uma sessão de aproximadamente meia hora e sem êxodo, eu sabia que a Dona Rosa já estava preocupada, eu também e principalmente a minha amada, Dona Rosa pediu para sair um pouco, a sua ausência durou uns 2 minutos o suficiente para que eu fizesse uma oração em pensamento. E aconteceu que começamos novamente o processo, contração vinha e junto com ela uma rajada de força colocada pela minha amada. Priscila não tinha mais força, incentivamos bastante, Dona Rosa e eu todos juntos vibrando em uma só vez. Vai Priscila, você conseguir, o bebê já está vindo, a sua cabecinha já está aparecendo, vai Priscila, você conseguir só mais um a pouco de força tá quase. E aconteceu que Priscila retirou força tão grandiosa pois foi o Pai Celestial que demonstrou a sua caridade para com ela. De repente todas as dores e sofrimentos tinham se dissipado por alguns minutos. Sim, José Miguel havia nascido. José Miguel em cima de sua mãe no pós-parto, uma cena inesquecível para nós, 1.365.760. A cena mais linda que ficou na minha mente foi, quando Dona Rosa colocou o José Miguel em cima da Priscila, ele ficou o olhar no rosto de sua mãe, não obstante, Priscila quando que tinha acabado, no entanto ela diminuiu a respiração porque estava muito cansado e o José Miguel sem chorar também se acalmou.
Embora essa cena aparentemente seja normal, ela não é normal. Quando a Dona Rosa viu a cena, imediatamente pediu para que a Priscila continuasse respirando forte, pois o José Miguel ainda estava ligado nela pelo cordão umbilical. Em seguida a Priscila fez o que a Dona Rosa pediu. Dona Rosa deu umas palmadinhas no José Miguel para que ele chorasse, e aconteceu que ele chorou e já foi logo procurando peito e colo. José Miguel nasceu no dia 30 de novembro de 2017, com 2,905 kg. A internação: José Miguel Gomes Moura, nasceu no dia 30 de novembro de 2017, dia da semana sexta-feira, com 2,905 kg, mas na segunda pesagem ficou com 2,755 kg. A diminuição do peso foi devido ao inchaço comum de toda criança quando nasce. O diâmetro de sua cabeça foi de 40 cm e a hora de seu nascimento foi às 2h35 da tarde. Primeira vez que foi pesado 2.905 kg. Data: 30 de novembro de 2017. Na mesma data depois do desinchaço ele pesou 2.755 kg. Nesta data 4 de dezembro de 2017 ele pesou 2.750 kg. Nesta data 5 de dezembro de 2017 ele pesou 2.805 kg. Nesta data 6 de dezembro de 2017 ele pesou 2.840 kg. Nesta data 6 de dezembro de 2017 ele pesou 2.870 kg. Monitoramento de mama no hospital. 3h30 da tarde HS. Duração: 5h57 da manhã ms. 3h58 da tarde HS. Duração: 6h58 da tarde ms. 5h50 da tarde HS. Duração: 21 metros. 6h55 da tarde HS. Duração: 21 metros. 7h55 da noite HS. Duração: meia-noite e 3 ms. Menos 1.200.140. Identificação da internação de José Miguel com acompanhamento de sua mãe. Em um relato anterior, falei sobre o tratamento que minha esposa estava fazendo para eliminar a infecção causada de uma bactéria devido ao pouco consumo de água. Foi devido a essa infecção que o José Miguel precisou ficar internado por 8 dias. Foi feito uns exames de sangue e o resultado não foi muito bom, pois a infecção tinha passado pro José Miguel. Não era nada sério, mas a pediatra não quis dar alta para ele porque corria o risco de ficar com febre em casa, por isso ele precisou ficar internado por 8 dias. Durante esses dias ele passou por um tratamento de medicação por um cateto, foi furado em vários lugares de seu corpinho, 3 vezes ao dia era feito o teste de glicemia, a sua medicação era às 10 horas da noite e meia-noite HS da noite durante 7 dias, também passou 2 dias em um tratamento de luz. 1.365.125. Foi um processo doloroso para nós e principalmente para ele ter passado por tudo isso nos primeiros dias de vida. Priscila e eu choramos várias vezes ao ver José Miguel sendo furado e coletado sangue daquele corpinho tão pequeno e frágil. Não obstante tudo o que aconteceu foi para o seu e o nosso bem. Na sexta-feira foi feito o último exames de sangue, oramos muito para que o resultado desse tudo bem, pois a alta do José Miguel dependia desses exames dar tudo bem. Era para nos termos saído do hospital na quinta-feira, mas devido falha de comunicação da parte do hospital para com o laboratório cearense, o sangue de José Miguel foi coletado na manhã da sexta-feira e recebemos os exames meio-dia. Por conta da lotação no hospital nesse dia iria ocorrer 4 partos cesariana, devido isso a pediatra só foi ver os exames às 9 horas da noite, e fomos liberado. Sim, saímos do hospital no dia 8 de dezembro desse mesmo ano, às 10h30 da noite e o Lisandro nos levou para casa. Pessoas que ficaram acompanhando a Priscila nesses dias no hospital: eu, Dona Delmira, Ana Carla e Thalita. Todo o processo de dores do parto duraram 13 horas e 10 minutos, 1.285.875.577.850.
José Miguel em seu segundo banho no hospital. No dia 15 de dezembro de 2017 o umbigo de José Miguel caiu. Foto do umbigo. Janeiro. O mês de janeiro chegou e junto veio as minhas férias. Passei alguns meses planejando ir pro templo nas minhas férias, mas como a minha esposa não podia ficar sozinha com o José Miguel, então eu resolvi ouvir a minha esposa e ficar com eles durante as minhas férias. Foi a melhor férias que eu já tive em toda a minha vida. Quando eu estava com eles, fiquei pensando que realmente não dava para eu deixá-los sozinho naquele estado, pois o José Miguel só tinha um mês de vida fora da barriga de sua mamãe. Não obstante, banhei, troquei fralda, troquei sua roupinha, dei comida, coloquei para arrotar, acalmei, dentre outros afazeres, sim, processo rotineira que para mim foi muito especial. No dia 14 de janeiro de 2018, levamos o José Miguel para a igreja, foi a sua primeira vez na capela. Foto do primeiro dia. Também nesse mesmo mês, levamos ele para a pediatra doutora Ana Márcia, foi uma experiência única, e também de saber que estava tudo bem com ele, todavia, ganhamos elogios da doutora por sermos pais de primeira viagem, no entanto, estávamos cuidando com toda a experiência para com José Miguel. No dia 30 de janeiro, o José Miguel tomou 4 vacinas, uma em gotinha e as outras 3 nas suas coxinhas, 2 na esquerda e uma na direita, a da direita foi a que deu reação, chamada de pentavalente. Era 11 da manhã quando José Miguel tomou as vacinas. Quando chegamos em casa, demos logo o seu remedinho, ao saber paracetamol infantil, a reação da vacina foi imediata, começou a ter febre e dores em seu corpinho, todavia, ele passou o dia todo em nossos braços, a nossa atenção para com ele foi redobrada, mas quando foi à noite ele dormiu muito bem e nada atrapalhou o seu soninho. Não obstante, quando foi no próximo dia ele já estava bem esperto, sorria como se nada tivesse acontecido. E este é o meu relato das minhas férias de janeiro de 2018. A apresentação de José Miguel. No dia 4 de fevereiro de 2018 José Miguel foi apresentado na Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, por 2 portadores do sacerdócio, eu sendo o pai e Daniel Silva sendo um amigo da família. Foi um momento único, inesquecível. José Miguel foi apresentado perante toda a congregação e proferido inúmeras bênçãos sobre a sua cabeça que mediante a fé dele será cumprida. Não obstante eu fui o oficiante da ordenança e o Espírito Santo pela minha boca foi proferido grandes bênçãos e responsabilidades. Segue a ordenança, Pai Celestial pelo poder e a autoridade do santo sacerdócio de Melquisedeque a qual somos portadores eu te pego pelos braços e te dou um nome de José Miguel Gomes Moura, e aproveito a oportunidade para te dar uma bênção, que tu possas crescer de graça em graça nos caminhos do Senhor, que tu possa no futuro fazer uma missão de tempo integral para levar o Evangelho restaurado de Cristo a quem precisar, e que tu possa ser digno de levar uma mulher ao templo e se selar com ela para toda a eternidade e perseverar até o fim, ajudando a quem precisar. São essas bênçãos que selo sobre ti no sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. A primeira conferência 31 de março e 1º de abril de 2018. Todos os momentos que passamos com o José Miguel são importantes, ver o seu crescimento e crescendo graça em graça, José Miguel sendo primeira vez que participa de uma conferência, somos agraciados por este presente maravilhoso do Pai Celestial, que bênção, que bênção, que bênção. 2 dias antes José Miguel descobriu que tinha uma língua, então sempre colocava ela para fora, principalmente quando ele acordava. Ele descobriu que tem uma gargantinha, então ele começou a resmungar. Descobriu que tem dedos e mãos, então ele começou a chupar os dedinhos e as mãozinhas. José Miguel está começando a descobrir as coisas. São essas e outras coisas que estamos a observar em José Miguel.